Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente. Olá, pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de João. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 67 a 80. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Este homem que está lá no início falando com o anjo, não é? Colocando-se de uma forma tão inferior, porque ele já era velho, agora ele está aí todo cheio de força, cheio de autoridade de Deus, para louvar a Deus. Assim que a sua língua soltou, o Senhor tirou aquela prisão na qual ele se encontrava, o Senhor então o libertou, ele começou a profetizar e ele falou cheio do poder do Espírito Santo, e ele começa fazendo louvor a Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Glória a Deus. Zacarias, ele, desde o início do capítulo, capítulo de Lucas 1, quando houve aquele acontecido com o anjo Gabriel, ele apareceu a Zacarias, mostrando a Zacarias tudo o que iria acontecer. Ele vai dizendo então do nascimento de João Batista, e agora, aqui no final do capítulo 1, depois de novamente sua boca ser aberta, porque o anjo tinha dito que ele ficaria mudo, e ele abre a boca para, cheio do Espírito Santo, profetizar. E ele começa a lançar essas palavras. Ele louva a Deus, o Deus de Israel, porque houve uma visitação, e nessa visitação ele começa então a relembrar todas as coisas que haviam ocorrido no Antigo Testamento, desde a época de Abraão até Davi, os profetas e todas aquelas promessas que Deus havia feito ao povo de Israel. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Aí ele já começa, usado pelo Espírito Santo, dizer que do trono do rei Davi sairia um que reinaria eternamente. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Haveria um no trono de Davi que permaneceria eternamente. Ele está falando do Senhor Jesus. Jesus viria como um rei, não no sentido material,
mas no sentido espiritual agora. Ele viria como um rei diferente. Não um rei para reinar sobre uma nação, mas um rei para reinar sobre um reino eterno. E João, então, seria como profeta. Ele nasce, seus pais são descendentes de Arão, são sacerdotes. Então, João já nasce nessa casa para ser um profeta de Deus. E ele fala o seguinte: salvando-nos, como falara aos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. Então, pelo Espírito de Deus, Zacarias está se referindo ao acordo que Deus fez lá com Abraão no passado. Então, Abraão não hesitou em oferecer Isaque em sacrifício quando Deus falou: olha, pega o seu único filho e vai lá no monte e oferece ele em sacrifício. E o que Abraão fez? Abraão pegou, levou o menino, levou a lenha e chegou lá. Quando ele foi oferecer o menino em sacrifício, o Senhor bradou e falou para ele não fazer aquilo, que o Senhor sabia que ele estava disposto a fazer por amor no Senhor, mas que não precisava. Então o Senhor já mandou um cordeirinho ali naquele momento, e aquele cordeiro assumiu o lugar de Isaque. Então o Senhor, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Ele está falando lá em Gênesis 2, 12, pastor, 1 a 3. Ele está falando aí dessa aliança que Deus fez com Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então o Senhor chama Abraão e pede para ele deixar sua terra, sua parentela, ir para um lugar que o Senhor ia dar para ele. E Abraão vai, deixa tudo e segue a palavra de Deus. E quando ele chega nesse lugar e o Senhor faz as promessas, ele não tem ainda a posse da terra, ele só tem a promessa. E ele creu no Senhor. E ali então, nessa terra onde ele está aí, que ele ainda não é dono da terra, nasceu seu filho Isaque, e Isaque teve Jacó. Então os irmãos vendem José e José vai para o Egito. Então eles ainda não tinham tomado essa terra, eles estavam como estrangeiros, as 3 gerações aí. Abraão, Isaque e Jacó estavam como estrangeiros nessa terra. Eles não tinham ainda alcançado a terra definitivamente. Vão para o Egito e de lá do Egito o Senhor vai levantar Moisés e trazê-los de volta, né? E aí então eles vão tomar essa terra. Então, quando Zacarias está fazendo menção disso, ele está falando que o Senhor deu essa terra. O Senhor, aquelas pessoas que rodeavam a terra, que eram os seus inimigos, o Senhor tirou tudo. E agora então o Senhor vem num novo momento trazer quem? Vem trazer João, que vai ser ali no versículo 76, vai estar falando que João vai ser o profeta do Altíssimo, e você, menino, será chamado do profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Então, o Senhor agora vem no novo tempo, na plenitude dos tempos, como a gente falou, no tempo determinado por Deus, fazer essa nova visitação a esse povo. Então, por isso que ele está exclamando e está falando que assim como o Senhor fez lá no passado, fazendo a promessa com Abraão, e Deus cumpriu esta promessa, agora Deus também vai cumprir a outra promessa que Deus fez através dos profetas.
E então ele está citando Salmos, ele está citando Gênesis, ele está citando livros do Antigo Testamento aí, que eram provavelmente suas fontes de estudo. Nós temos falado sobre a questão da revelação de Deus durante todo o Antigo Testamento, e essas promessas e esse pacto que ele faz com Abraão é um pacto muito importante. Desse pacto surge a nação de Israel. E Deus vai usando de estratégias para poder fazer com que esse povo seja preservado no seu caminho. Essa salvação, essa poderosa salvação, começa desde o momento que Deus faz com que Abraão se torne já um grupo grande, e quando José é vendido para o Egito, ali Deus também usa uma estratégia. Como uma grande fome viria, para preservar essa nação, esse povo, todo esse povo tem que ir para o Egito para lá ter o alimento para ser preservado. E depois então, com mão forte ele retira o povo do Egito com ações sobrenaturais, com as 10 pragas, depois a passagem pelo Mar Vermelho. E ali então Deus mostra o seu poder e mostra que ele está cumprindo a sua parte no pacto, na aliança que ele fez com Abraão, de levar esse povo à terra que ele havia prometido. E quando o povo chega, então, toma esta terra e ali começa a se instala, mas depois desobedece, vem os reis, e em todo esse processo, então, Deus permite que esse povo vá para o cativeiro, mas sempre Deus acha uma forma de trazer o povo de volta para o culto ao Deus verdadeiro, ao culto ao Deus Altíssimo. Quando chegamos nesse momento, Zacarias abre sua boca para lembrar de todas essas coisas que Deus tinha feito no passado. E como agora ele vai começar a fazer também uma ação nesse tempo. Ele vai usar uma estratégia, mas agora não só para que o povo de Israel se achegue a Deus, mas ele vai abrir um novo caminho através de Jesus para todo aquele que nele crer, entre não só na terra prometida, mas tenha uma terra eterna. Então é disso que Zacarias está falando. Deus tem trazido o povo de Israel até aqui, e agora um novo tempo surge quando Jesus está vindo, e também João será aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Por isso que na boca de Zacarias, ele solta essa palavra maravilhosa no versículo 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Quem? Deus. O Deus promoveu isso. Ele vem guiando esse povo através das suas promessas, através das suas correções, através dos seus castigos. Ele está sempre guiando este povo para o plano que ele deseja, que ele almeja, que é libertar o homem do pecado e da escuridão e das trevas. No 72, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, esse pacto que ele fez com Abraão, baseado no que ele viu de Abraão. O que ele viu de Abraão? A fé e a disposição de Abraão para segui-lo e servi-lo. Gênesis 22, do 16 ao 19. E disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, seja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abrão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Então, ele morava ali ainda, não tinha possuído a terra, como nós falamos agora há pouco. Mas o Senhor veio aí e o Senhor faz um juramento por ele. Como não há ninguém mais acima de Deus, Deus jurou por ele mesmo que faria deste povo uma grande nação,
com muitos descendentes, eles seriam abençoados, porque dali viria o Messias, dali viria o Salvador, aquele que ia anular o que o pecado veio trazer à terra, a separação do homem com seu Criador. Então, era necessário que Deus cumprisse à risca tudo o seu plano, como você disse, a estratégia que ele fez para chegar até onde chegou aí, onde Zacarias está. Então, foi porque ele obedeceu e ele creu no Senhor, foi pela fé que ele fez isso, não foi por obras, por ele ser uma boa pessoa, não, foi porque ele creu no que Deus estava falando e ele obedeceu de tal forma que Deus viu que ele seria capaz de dar Isaac. Então, Deus achou ali amor verdadeiro em Abraão. E é o que Deus quer nos seus servos hoje. O livro de Romanos 4:13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, foi pela fé, ele alcançou justiça diante de Deus, porque ele creu que Deus podia livrar o seu filho da morte. Então, ele seguiu a risco que Deus falou e Deus gostou disso, achou nele fé. É pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. O Senhor então vem trazer aí, por causa dessa aliança que ele fez com Abraão, agora ele vai fazer também uma aliança através do seu filho, com os moradores da terra, com aqueles que vão seguir a sua mensagem. Pela fé nós alcançamos a Deus, não pelas nossas obras. E isso se chama graça, porque é Deus quem faz tudo. Foi Deus quem jurou, Deus quem concedeu a justiça a Abraão. E Deus agora também está concedendo João para esse casal. E João vem com essa missão de preparar o caminho do Filho de Deus. Aí no versículo 74. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Glória a Deus. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. A obra de Cristo na cruz, ela abrange, tem muitas facetas. Se fizermos um estudo da obra de Cristo, existem diversos aspectos. Existe aqui o perdão dos pecados, ou remissão dos pecados. Uma das primeiras coisas que a pessoa que chega a Deus através de Jesus, que ela vai receber o perdão dos seus pecados. Romanos 4, de 6 a 8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Glória a Deus. Então o Senhor está falando aí exatamente desse versículo 77, que foi onde Zacarias, está citando aí, o apóstolo Paulo está nos explicando. O Senhor é quem está justificando, o Senhor é quem está nos remindo, o Senhor é quem está tirando o nosso pecado. Não é o homem não tem essa condição de tirar pecados, o homem não tem condição de fazer remissão por suas obras. É Deus quem faz. Como o Antigo Testamento mostrava, quando para poder remir o pecado do povo, era necessário fazer um sacrifício de um cordeiro. Somente através desse sacrifício é que Deus aceitava o sacrifício e perdoava os pecados. Segunda carta aos Coríntios 5:19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens,
e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aí então ele confirma. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Qual é a mensagem da reconciliação, pastor? É outro aspecto da obra de Cristo na cruz. Quando ele morre, o véu se rasga e ali então se abre, então há uma reconciliação. O homem pode voltar-se a relacionar com Deus. Então Jesus, é como se Jesus pegasse de um lado a nossa mão e do outro lado a mão de Deus e falasse, olha, agora vocês estão em paz. Jesus promove a paz, porque o homem estava longe de Deus. Quando o homem peca no Éden, ele como se ele brigou com Deus, ele ficou brigado com Deus. Então Jesus vem e faz a reconciliação, faz a paz. O pecado estava ali como um véu, o homem não conseguia enxergar a Deus e não podia ir até Deus. Tanto é que só podia entrar no santuário o sacerdote, e só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos. Havia essa separação. O véu fazia essa separação do lugar santo, que o sacerdote podia entrar, e do lugar santo dos santos, que só o sumo sacerdote podia entrar, e ele entrava ali uma vez por ano, o sumo sacerdote. E não entrava ali sem antes oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados. O sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo pecado dele e sacrifício pelo pecado do povo, uma vez por ano. E agora então esse véu é rasgado, né? E essa reconciliação, como você disse, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, como ali Davi está falando, no texto que nós lemos anteriormente. Nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação é Cristo. O sacrifício é Cristo. A eternidade é Cristo. Nós não temos como chegar ao Pai. Não temos como chegar no lugar santo dos santos se não for por Jesus. Nós não tínhamos condição de chegar a Deus. Agora, em Cristo, como diz o verso, Deus está reconciliando consigo o mundo. Deus está estendendo agora a sua mão para todos e desejando um reencontro. E isso é possível através de Jesus Cristo. Esse reencontro, essa reconciliação, só é possível através da obra de Cristo. Por isso que o Espírito Santo está usando a boca de Zacarias para falar das promessas que teve lá no passado, que Deus fez com o seu povo, ainda quando eles moravam, numa terra que não era deles, e depois eles foram para o Egito, eles voltam, e agora então o Senhor traz esse novo momento para a terra, através do nascimento dessa criança, para esse casal que já é de uma idade avançada. E o Senhor fez tantas promessas, que ele será o profeta do Altíssimo. Ele fala cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo também, ele fala que vai vir um que vai fazer a reconciliação. Ele fala de um que vai ver aí, no versículo 78, por causa das ternas misericórdias de Deus. É única e absolutamente pela vontade exclusiva de Deus que o homem pode ser salvo. Não é pelas obras, não é por nada, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma filosofia, nenhuma teologia que pode nos salvar. É somente pelas misericórdias do nosso Deus, porque isso é plano dele, e pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Aí ele está falando então da vinda do Filho, que vai trazer luz, e está lá no livro de Isaías 9, de 1 a 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, nesse lugar
aonde ele está se referindo, o profeta, há centenas de anos, falando que o Senhor Jesus ia passar ali, ia levar a sua luz. Ele começa o ministério dele exatamente aí na Galileia dos Gentios, e toda esta região vai ver Jesus operar milagres. Toda esta região vai ver o Senhor Jesus trazer a luz, ressuscitar mortos, fazer cegos ver, surdos ouvirem, endemoniados serem libertos. Tudo isso está sendo profetizado aqui, o Senhor está falando. Mas a maior trevas que pode existir quando o homem está longe de Deus. Essa separação é pior do que uma doença, é pior do que uma enfermidade, é pior do que qualquer coisa. A separação de Deus é o pior estado que o homem pode estar. Quando esse sol vem chegando, quando esse sol vem brilhando, essas trevas vão embora, o homem volta então a ter uma relação com Deus novamente, então tudo começa a mudar e ele começa a enxergar um caminho de luz por onde andar. Isaías, ele está falando exatamente isso. A terra estava envolta por escuridão, mas o Senhor planejou tirar ela enviando a sua luz, ou seja, o seu Filho. Jesus é a luz do mundo. Depois de séculos sem nenhum testemunho, sem nada acontecer, nasce primeiro João e depois de 6 meses nasce Jesus. Então vem João, o evangelista, ele fala certamente, ele veio testemunhando daquele que viria. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Ele veio para testificar de Jesus, porque ali, Jesus, estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Que coisa gloriosa! Como a boca deste homem foi tomada por essas promessas tão grandiosas do Senhor. Ele falou no Espírito e na força e no poder de Deus. Então fica aqui para nós também essa mensagem. Todo esse plano que Deus vem fazendo agora, através dessas duas pessoas. João vem ao mundo para testificar da luz. Ele vem para dar o testemunho de que o reino de Deus agora está próximo. Logo virá aquele do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e que cresça ele e que eu diminua. Esse é João, o homem que veio dar o testemunho daquele que é o Filho de Deus, aquele que é a luz do mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então vamos encerrar, irmã. Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Damos glórias ao teu nome, porque o Senhor teve o cuidado. Cada passo, o Senhor está buscando reatar com a humanidade. Amém, Senhor. E envia, Senhor, um sol, uma luz, para que refugia, Senhor, nas nossas trevas, ter um reencontro contigo, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor não tem desistido do homem. Amém, Senhor. Mas o Senhor tem provido esse vivo e novo caminho, o teu Filho, para que nós possamos novamente nos reconciliarmos contigo e podemos também, Senhor, receber todas as bênçãos do teu Filho. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha agora abençoar a todos aqueles que estão ouvindo, que eles possam, Senhor, receber de Ti, Senhor, aquilo que eles necessitam, Senhor, mas principalmente que o Senhor possa abrir os seus corações para deixar que a luz do Teu Filho, Senhor, possa entrar nesses corações e que eles possam receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que pode nos levar à Tua presença. Amém. Nós te pedimos estas bênçãos
te agradecendo com a ajuda do teu Santo Espírito, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Já quero me despedir. Até a próxima. Fiquem na paz de Jesus e até a próxima.